Podemos nos acomodar, queridos irmãos, como ontem. Se você está com a sua Bíblia na mão, se você não tem, vai lá rapidinho no seu quarto, na sua cômoda, na sua mesa, onde se encontra a sua palavra. Pega lá a tua palavra, o teu marca-texto, a tua caneta, porque nós queremos, como nesses dias estamos fazendo, debruçando em câmera lenta e procurando entender profundamente as graças, os frutos da ressurreição e todos os efeitos, os sentimentos que circundavam os corações daqueles que estavam junto com o nosso Senhor. Primeira coisa, eu gostaria de situar a situação. Qual era o horário desse caminhar dos discípulos de Emaús? A palavra nos atesta que é o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo. Aqui dentro do texto diz que algumas mulheres do grupo já tinham falado, lá no versículo 22, que tinham visto Jesus. Também aqueles dos nossos, que eram os discípulos, provavelmente Pedro e João. As mulheres foram de madrugada no túmulo, vieram, avisaram os discípulos, já deveria ser pela parte da manhã. Eles foram, viram o túmulo vazio, como as mulheres realmente tinham dito, como diz a escritura aqui, narrada pelos próprios discípulos de Emaús. Então possivelmente já deveria ser final da tarde, e eles caminham para o vilarejo de Emaús, retornando para Emaús. Então 11 quilômetros nós sabemos muito bem. Se você caminha forte, 11 quilômetros, 2 horas você consegue fazer de caminhada. Se você faz a passo um pouquinho mais lento, te precisa ir umas 3 horas. Mas o fato é que eles estavam tão tristes, tão cabisbaixos, tão desfalecidos, porque o sonho deles tinha se perdido, que eles estavam voltando talvez a passos muito, muito lentos, quase se arrastando. Eles começam a voltar à vida de antes. E o versículo 21 atesta justamente isso. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Ou seja, eles esperavam um Messias segundo as suas próprias expectativas. E esse é um dos pontos que eu gostaria que nós pudéssemos sublinhar. Será que nós não gozamos a alegria do ressuscitado porque nós não entramos na dinâmica do ressuscitado, na dinâmica do Senhor, e queremos um Jesus a modo meu, a modo nosso, segundo o meu interesse, segundo a minha vontade, segundo o meu querer? Eu queria um Jesus que viesse me libertar do poder dominador dos romanos. Eu queria um Jesus que fosse o Messias, que nos libertasse desse poder social. Mas não foi para isso que nosso Senhor Jesus veio. Tanto é que ele falou que o nosso reino não é daqui. Então a primeira graça que nós devemos pedir, e nós vamos rezar isso também na adoração, é pedir a graça de aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, e não querermos um Jesus segundo a minha perspectiva pessoal, segundo a minha minúscula cabeça. Porque a cabeça desses discípulos, nós vamos ver no decorrer da leitura, são cabeças minúsculas, cabeças de minhoca, são cabeças duras. Tanto é que a palavra diz aqui no versículo 25: como sois sem inteligência e lentos. Jesus foi até muito nobre, né? Sem inteligência e lentos. Se fosse talvez nos dias de hoje, se nosso irmão Gabriel estivesse aqui a falar assim: pô, seu cabeça de jirico, né? Ô, infame, como você é burro, nerd, burro, né? Normalmente os nerds são inteligentes, né? Desculpa. Mas assim, tipo, burrão, tonto. Por quê? Porque eu quero um Jesus segundo os meus princípios, o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, segundo aquilo como eu penso que seja Jesus.
E por que eu estou dizendo isso? Porque os bichos são tão cegos, que a incredulidade é tão grande que as mulheres, né, nós lemos aqui no versículo 22 que diz: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo, versículo 23, e não encontraram o corpo dele, então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Ponto número 1, não acreditaram no anúncio das mulheres. E aqui a gente entende aquilo que nós falávamos há tempos atrás, que aquelas mulheres tinham medo de testemunhar aquilo que tinham ouvido dos anjos, porque as mulheres não eram pessoas credíveis, não eram pessoas a dar crédito a elas. E aqui mostra, esses discípulos não acreditaram, descontaram, falaram: essas mulheres estão loucas, estão malucas, eu não vou atrás daquilo que elas estão falando. Mas elas atestaram, nós vimos anjos, tinha experiência mística, e estes afirmaram que Jesus está vivo, e elas acreditaram no anúncio dos anjos, sem mesmo terem visto Jesus. Segundo ponto, continuando a leitura, versículo 24, anota aí, irmãos. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Ou seja, os nossos também viram lá que o sepulcro estava vazio, mas não viram Jesus. As mulheres declararam que ele está vivo, mas também não viram, ninguém viu ele. Então por que eu devo acreditar? Para mim acabou tudo. Então, mesmo diante do testemunho, mesmo diante das evidências, aqueles homens eram duros de coração, dos testemunhos. Então isso é uma outra coisa que nós vamos pedir a Jesus, para que o Senhor nos liberte da dureza do nosso coração, a dureza de não acreditar, da nossa incredulidade. Uma outra coisa que eu queria evidenciar a partir desta leitura, e que nós vimos também nas leituras passadas, essas mulheres das quais esses homens disseram que não viram, pelo menos aqui está escrito no Evangelho de São João. No Evangelho de São Mateus diz que elas acreditaram e já estavam voltando para testemunhar aos discípulos, a Pedro, a Tiago e a João e aos outros 11, aquilo que tinham visto, ou seja, o túmulo vazio e a confirmação daquilo que os anjos falaram para elas. Olha só, às vezes a gente menospreza as mulheres, mas as mulheres são aquelas que acolheram a ressurreição. E elas voltando, Jesus se aproximou diante delas e elas se prostraram aos pés de Jesus, né? Nós dizíamos que um dos frutos da ressurreição é ter um coração adorador. Nós vamos ver isso também a partir desse texto que nós estamos meditando e refletindo aqui agora. Aquelas mulheres, elas se prostram aos pés de Jesus e veem, testemunham com seus próprios olhos a graça de Deus. O fato é que, como ontem, Maria Madalena, que olha para Jesus e confunde ele com o jardineiro, e a partir do modo como ele diz o seu nome, ele reconhece ela. Jesus se coloca a caminho, Jesus que vai em busca, Jesus que vai atrás daqueles discípulos que estão dando as costas para Jesus e estão voltando para a vida antiga, estão voltando para o seu povoadinho, estão voltando para a sua vida velha. Jesus se coloca ao lado, Jesus vai atrás e Jesus começa a bater um papo com eles. E provavelmente eles não reconhecem Jesus, porque o aspecto glorioso do corpo de nosso Senhor não é o mesmo daquele ao qual ele está em vida. Ou seja, o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele é já glorioso, um corpo do qual
nós veremos e contemplaremos quando encontraremos com Ele face a face no céu. E nós vamos ver aqui que Jesus do nada desaparece, nós vamos ver Jesus que entra pelas paredes, nós vamos ver também as pessoas que confundem Jesus como um fantasma, nós vamos ver também Jesus que come um peixinho, que pede um peixe assado ali para Pedro quando ele quer voltar atrás. Enfim, são inúmeros os aspectos que nós verificaremos da ressurreição de nosso Senhor. E aqui também esses discípulos não conseguem reconhecer Jesus e chamam Jesus de louco, lunático. Falam: rapaz, mas você não está sabendo não, né? Os dois discípulos estão andando. Os dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros. Conversavam sobre essas coisas. Enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou, versículo 15, né? E começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Então essa é a primeira sublinha, circula a palavra cego, porque depois lá na frente a gente vai ver o que vai acontecer com esses cegos. Não reconheceram. E Jesus perguntou: e aí, minha gente, o que vocês estão batendo papo aí, que vocês estão se lamentando, que vocês estão se conversando, estão aí chorando as pitangas, o que aconteceu? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: rapaz, você é o único aqui que não está sabendo do que aconteceu? Você não acompanha as redes sociais, não? Você não viu no Face? Você não viu no Instagram? Você não viu no Twitter? Você não viu na Rede Globo? Não dava muito crédito a ela, mas tudo bem. Passou na Rede Globo, passou na Bandeirantes, passou no SBT, passou em todo canto, passou nas TV a cabo. Tá todo mundo falando da morte de Jesus. E só você que não sabe de onde você é. E tiram Jesus. E aí, Jesus aí da cidade se faz esse desentendido. O que aconteceu? Jesus é demais, gente. Jesus, ele não chega falando. Talvez se fosse você lá, já chegaria com o nosso jeito fretuloso, rápido, querer resolver as coisas rápido. Já fala: mas você é uma anta, olha eu aqui, vivinho, tô aqui, tô ressuscitado na tua frente. Talvez se Jesus tivesse falado isso, os discípulos falariam: rapaz, olha que maluco, que lunático. Oh, meu Deus do céu, além de não estar sabendo da situação, agora está falando que é ele que ressuscitou. Mas Jesus é sábio. Ele diz: o que foi? Aí eles começam a falar o que aconteceu e tudo mais, e por aí vai. E aí, quando eles começam a relatar tudo que eu já falei, né, relatam das mulheres, relatam daqueles deles, e aí Jesus começa a falar: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram. E aí Jesus começa: será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aí o próprio Cristo começa a relembrá-los da palavra, né? Versículo 27 fala de Moisés passando pelos outros profetas, começam a explicar das escrituras. E naquele momento, quando se deram conta, depois de toda a catequese de Nosso Senhor, dessa liturgia da palavra também, esse texto, ele revela a missa. O que é a missa, né? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que daqui a pouco nós vamos chegar. Então, quando ele falava da palavra, o coração deles esquentava. E aí, quando chegou no povoado, Jesus fez uma brincadeirinha, fez um faz de conta de que ia mais adiante. E aquelas pessoas gostaram da prosa de Jesus. Ou seja, a palavra abriu o coração daqueles homens. Essa é uma graça que nós podemos pedir também a Deus. Será que a palavra abre o nosso coração? Esses homens já estavam mesmo desanimados, já não queriam mais saber de nada, já estavam ali decididos a ficar na vida velha. Não conheciam Jesus, era um homem qualquer, você não está sabendo, era um peregrino qualquer, eles ainda não tinham reconhecido Jesus. E Jesus fazia de conta que estava indo para longe, eles falaram: ô Jesus. Ô Jesus não, né? Porque eu não sabia que era Jesus, desculpa. Ei, fica aqui com a gente.
né? Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando, né? De repente eles saíram ali de Jerusalém por volta das 4, 5 horas da tarde, aquele passinho bem lento, deveria ter chegado por volta das 9 horas, já devia ter mandado uma mensagem, um WhatsApp lá para o povo no vilarejo já assar um peixinho, fazer uma jantinha, fazer a fogueirinha, e falou: ei, fica aqui com a gente, pois já é tarde, a noite vai chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Ou seja, Jesus esperava essa abertura dos corações. Jesus não é uma pessoa que invade, não é que Jesus chega e já fala: olha, eu sou aquele que vim para salvar o mundo, eu sou o ressuscitado. Mas Jesus é muito educado, e Jesus se faz sempre, até mesmo depois de glorioso, ressuscitado, ele se faz e aparece de maneiras muito simples: jardineiro, um peregrino desinformado, que parece até meio tontinho, fora das redes sociais, meio caipira, ainda não tem o celular de WhatsApp com as redes sociais, ainda tem aquele tijolinho que só faz SMS, entende? Um Jesus humilde. Essa é a característica do nosso Jesus. Só que aqueles homens acolhem Jesus. Jesus fica com eles. Quando se sentou à mesa com eles, versículo 30, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nesse momento, enquanto Jesus partia o seu próprio corpo, essa é a segunda missa de Jesus, depois de ressuscitado. Jesus parte o pão, nisso os olhos, aí você pode circular a palavra olhos, aqui dos discípulos, olhos se abriram, risca aí, que faz a comparação ao versículo 16, que os olhos estavam cegos, e depois que Jesus partiu o pão, os olhos se abriram, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Por que Jesus desapareceu da frente deles, irmãos? Porque Jesus se fez presente na Eucaristia. Naquele momento que Jesus parte o pão, é Ele naquele pão. Então Ele já não precisa mais estar corporeamente ali na frente daquelas pessoas, não tem mais necessidade. Os olhos daqueles homens, aqueles discípulos se abriram, se estatelaram. E depois eles começaram então a dizer: puxa, mas não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava das escrituras. Naquela mesma hora, um deles falou: vamos, levanta, vamos voltar para Jerusalém, vamos contar para os 11 o que aconteceu. Aqui também nós podemos pensar: mas oxe, esses bichinhos não falaram para Jesus que já estava tarde, que era para eles passar a noite no vilarejo, que era perigoso ele continuar o caminho? E como agora eles voltam com toda a força para anunciar o ressuscitado? Porque o ressuscitado dá isso. Esse é um fruto do ressuscitado. Ele tira o medo, não importa se é de noite, se é de dia. O que importa agora é anunciar o Cristo. O que importa é anunciar aquilo que nós presenciamos com os nossos olhos. E esse mistério eucarístico, eu sempre digo às pessoas, e aqui a gente vê a liturgia desse evangelho. A palavra que aquece os corações, a Eucaristia, que é o próprio Cristo que nos faz abrir os olhos. E já não tem necessidade de ter Jesus perto, porque Jesus se faz alimento e está dentro. Portanto, nós, irmãos, hoje temos uma graça ainda muito maior do que a dos próprios discípulos de Jesus. Os discípulos só tinham Jesus ao lado, nós temos Jesus dentro, cotidianamente, a todo instante, através da Eucaristia. Nós somos privilegiados por essa graça, por esse dom. Entende? E aí eles vão
eles anunciam com todo ardor do coração: olha, gente, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, eu acredito. E depois eles contaram: olha, Jesus caminhou com a gente e nós o reconhecemos ao partir do pão. Nós o reconhecemos ao partir do pão. Que maravilha, que graça, que graça. Eu sei, gente, que a gente fica aguado por não poder receber a Eucaristia. Eu nesses dias tenho agradecendo tanto a Jesus por ser padre. Como eu louvo, como eu bendigo, como eu exalto Jesus. Porque, olha, eu não tenho nada, mas tenho tudo. Tudo. Eu falo, meu Deus, quanta inveja eu faço para as pessoas. Nós podemos comungar ao corpo de Cristo, podemos estar com Jesus. Estou recebendo testemunho. Esses dias um amigo meu falou: nossa, padre, como é bom ser amigo de padre. Teve um padre que passou aqui, falou que ia celebrar a Vigília Pascal, me convidou, né? Tinha eu, minha esposa e mais 4 pessoas, não tinha ninguém, entende? A igreja estava vazia, mas como é bom eu consegui comungar naquele dia. Enfim, quando você tem aquela pequena possibilidade, um outro irmão nosso que falou: poxa, o padre da minha paróquia me chamou para ajudar ele na celebração, pude comungar depois de tanto tempo. Nossa Senhora, que beleza, que graça. Talvez tudo isso serve, tudo isso está acontecendo para nós abrirmos os olhos por grande tesouro que nós temos na Santa Igreja, gente. Por isso eu falo para vocês, depois que passar essa pandemia, se você puder ir na missa e não for, rapaz, eu vou dar um tabefe na tua orelha, viu? Você mesmo, viu? Vou puxar a tua orelha com uma força tão grande que você não vai querer nem me ver. Então vai na missa, viu? Vai na missa. Meu Deus, que graça. Eles reconheceram ao partir do pão, reconheceram Jesus na Eucaristia e ali se encheram de entusiasmo, se encheram de força, não tiveram medo da noite, não tiveram medo de voltar outros 11 quilômetros, mesmo depois de cansado. Eles redobraram as suas forças, as suas tristezas, a sua tristeza se transformou em alegria. Esse é um outro fruto do ressuscitado: transformar a nossa tristeza, o nosso luto em alegria, em graça, em felicidade. Entende? Um outro fruto é a própria Eucaristia. Saber reconhecer, abrir os nossos olhos, tirar a nossa cegueira. Esse é um outro fruto da ressurreição. Nosso Senhor que tira as tampas dos nossos olhos, nos liberta de nossas cegueiras e nos faz caminhar com o coração ardoroso, alegre junto dele. Amém, queridos irmãos? Assim seja.